você realmente faz escolhas, tipo assim, do zero, ou só escolhe entre duas opções que já foram colocadas no seu prato. Porque segundo a ciência, esse tal de livre-arbítrio pode ser apenas uma grande ilusão. Igual aquele botão de fechar a porta do elevador, que você aperta achando que faz alguma diferença. Spoiler, não faz. E falando em ilusão, você sabia que a realidade também pode ser uma farsa? Tipo assim, você jura que toca nas coisas, mas a ciência diz que você nunca tocou em nada. Você acha que vê cores, mas tudo isso é o seu cérebro inventando moda. Parabéns, você vive numa simulação sensorial que nem o Neo do Matrix. Só que, claro, sem os superpoderes. Agora, junta tudo isso. Você não escolhe nada de verdade. Você não vive uma realidade confiável. E ainda por cima, as coisas ruins da vida continuam te arregaçando sem pedir licença. O que fazer? Reclamar? Se vitimizar? Não. Nietzsche e os estoicos diriam para você parar de mimimi e começar a amar até o caos. Amar o destino. Amar o que é. Mesmo que seja uma porcaria. Isso chama-se amor fati, que é basicamente um tapa filosófico que te ensina a amar a vida do jeito que ela é e dizer, é isso, então vamos dessa. Agora, se tudo isso te deixou confuso ou indignado, fique calmo porque há uma solução. Existe uma habilidade que te devolve o controle, mesmo que tudo pareça fora dele. Uma verdadeira arma secreta usada por vendedores, políticos, religiosos e manipuladores de plantão. Estamos a falar da comunicação, da oratória, do poder de usar palavras para transformar caos em direção. Então, senta aí, pega um caderno ou pelo menos finge que está prestando atenção. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar como a realidade é manipulável, a dor inevitável, mas quem domina a fala joga o jogo em outro nível. E antes de você pensar que esse conteúdo saiu da minha cabeça do nada, deixa eu te contar. Ele foi inspirado em 3 youtubers que vivem mexendo com a cabeça da malta. Marcos Tinoco do Tinocado TV, Peter Jordan do E-Nerd e Pedro Luz do Ciência Todo Dia. Juntei os 3 e joguei um pouco de filosofia por cima e o resultado está aqui. Agora, se você acha que está no controle de tudo que você acredita, respira, porque a partir daqui a realidade começa a escorregar. O livre-arbítrio não existe. Preste atenção nessa cena do filme Matrix. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Agora me diga, se fosse você ali, qual pílula tomaria? E mais importante, por que você tomaria essa escolha? Azul ou vermelha? E se eu dissesse que não é você quem escolhe, que o seu cérebro toma a decisão e nem sequer pede a sua opinião? Ah, mas se é meu cérebro que escolheu, então sou eu que escolheu, porque o cérebro é meu. Calma aí, cientista, não é tão simples assim. Em 1980, um cara chamado Benjamin Libet realizou um experimento que bagunçou completamente a cabeça da malta que ainda acreditava no livre-arbítrio. Não vou aqui me prender aos detalhes técnicos desse experimento, porque tem vários vídeos explicando isso aqui no YouTube. O ponto é, segundo esse experimento, toda ação tem 3 momentos. O primeiro momento é a preparação inconsciente. Esse é o momento em que o seu cérebro, sem te avisar, já decidiu o que vai fazer. O segundo momento é quando a intenção aparece na sua consciência. Quando você começa a achar que tomou uma decisão ou que decidiu alguma coisa. E o terceiro momento é a ação executada. Nesse momento você faz a coisa. E o mais chocante, o cérebro já tinha tomado a decisão entre 0.2 a 0.5 segundos antes de você ter a sensação de escolher. Para alguns especialistas como Daniel Wegner, esse experimento é a prova científica de que o livre-arbítrio não existe. Segura essa, papai. Simplificando a parada, vamos assumir que o livre-arbítrio é o direito que você tem de fazer escolhas conscientes. Aí você recebe uma opção qualquer, só que ela vem acompanhada de estímulos visuais, auditivos e talvez emocionais. Esses estímulos viram sinais elétricos que são enviados para o seu cérebro e lá dentro eles modificam o seu estado mental. Até que pronto, eu vou deixar like nesse vídeo.
Antes do estímulo, meu cérebro está neutro, ou seja, no seu estado original. Então, nesse ponto, eu sou livre. Me responde, o que determina o estado original do seu cérebro? Outros estímulos anteriores. Ou seja, você nunca está livre da influência de alguma coisa. Nunca mesmo, porque é estímulo sobre estímulo, decisão sobre decisão. E tudo isso vai se acumulando e você pensando que está no controle de alguma coisa. Um exemplo simples. Por que você está assistindo esse vídeo agora? Em parte porque a thumbnail chamou a sua atenção. Em parte porque você tem acesso à internet. Em parte porque você nasceu numa família lusófona. Em parte porque todo o resto da sua história de vida te trouxe até aqui. Se juntar tudo isso, parece mais um efeito dominó do que uma decisão livre. A parte boa ou talvez perigosa de tudo isso, se tudo é estímulos, se a mente responde a padrões, então é possível induzir, estimular e conduzir decisões sem que a outra pessoa perceba. Atenção, vendedores, políticos, religiosos, líderes e, é claro, os apaixonados. Tudo que você precisa saber é saber quais variáveis controlar e quais estímulos ativar para poder obter a resposta que você deseja. E é exatamente isso que fazemos nesse canal. Usamos a oratória e a comunicação para ativar as respostas certas nas pessoas certas e também do jeito certo. E você pode começar agora assistindo o vídeo que eu fiz sobre os 5 erros mais comuns na comunicação que fazem as pessoas simplesmente te ignorar. Vou deixar o link aqui na descrição. Amor fati, Nietzsche e os estoicos. Segundo a Wikipedia, aquela tia que sabe tudo mesmo quando erra, amor fati é uma expressão latina que significa amor ao destino ou amor fado. Bonitinho, né? Mas calma, que o papo aqui é mais profundo. Na visão dos estoicos e de Nietzsche, aquele filósofo que não tem dó do nosso sentimentalismo barato, amor fati é a ideia de aceitar a vida integralmente do jeito que ela é. Com dor, com perda, com frustração, com tudo. Mesmo nas piores tragédias. O ideal seria não só aceitar, mas amar aquilo. Isso mesmo, amar aquilo que te fera. Mas o que isso tem a ver com esse vídeo? Tudo, absolutamente. Afinal, se como vimos antes, você não tem total controle das suas escolhas, porque o seu cérebro decide por ti antes mesmo de você saber, então faz algum sentido continuar reclamando de tudo como se você fosse o diretor da sua própria novela? Nietzsche enxergava a vida como um fluxo caótico e incontrolável, onde o que chamamos de bem e mal não passa de uma invenção moral, uma etiqueta emocional que grudamos nas coisas para fingir que temos algum domínio sobre elas. O problema é que essa tentativa de controle gera frustração, porque você começa a desejar uma realidade que não tem, e aí nasce o ressentimento, esse câncer emocional que Nietzsche desprezava muito. Segundo ele, o ressentido é aquele que olha para a dor, para a perda, para o fracasso e diz: isso não deveria acontecer comigo. Ai, coitadinho. Mas o que o amor fati propõe é outra postura. Isso aconteceu e foi necessário. Eu aceito e eu amo isso. Você perdeu o emprego, sofreu uma traição, quebrou um negócio. Parabéns. Acaba de receber um presente da vida embrulhado em cacos de vidro. A pergunta é, você vai chorar o corte ou vai usar esse vídeo para cortar aquilo que te prende? Marco Aurélio certa vez diz: o obstáculo é o caminho. Ou seja, não é para se resignar e virar uma planta zen. É para continuar agindo com coragem, mas sem brigar com a realidade, como se fosse uma criança que não recebeu o seu brinquedo no Natal. A verdadeira força está em olhar para aquilo que te doeu, aquilo que te feriu, aquilo que te derrubou e dizer: isso também sou eu. Isso também é meu destino. E eu abraço isso. É por isso que, no final das contas, o amor fati serve como uma ponte filosófica para reforçar aquilo que a ciência nos mostrou antes. A realidade é feita de estímulos e reações. Aceitar isso pode ser o primeiro passo para você parar de sofrer como vítima e começar a agir como protagonista da sua história. Se você desejar que eu fale mais sobre isso, que eu grave um outro vídeo aprofundando mais sobre Nietzsche, sobre o estoicismo e sobre a filosofia bruta, comenta aqui embaixo amor fati. A ilusão da realidade, percepção e influência. Você já ouviu falar do sonho da borboleta de Zhuangzi? É um dos relatos mais antigos e intrigantes da filosofia chinesa. Certa vez, Zhuangzi sonhou que era uma borboleta. Ele voava feliz, livre e aproveitando a vida ao máximo. Aí, ele acordou e percebeu que era Zhuangzi.
Só que ele depois ficou intrigado e se perguntou: eu sou Zwanzi sonhando que sou uma borboleta ou sou uma borboleta sonhando que sou Zwanzi? Essa história é do século IV a.C. e até hoje nos deixa com um nó na cabeça. O ponto é, como sabemos que o que nós chamamos de realidade é realmente real? Será que aquilo que nós vivemos acordado é mais real do que vivemos em sonho? Ou é apenas tudo mais uma forma de percepção mental? Você pode dizer, claro que é real, eu vejo, eu ouço, eu toco. Sim, parece óbvio, mas será mesmo? Quantas vezes você viu uma roda de carro parecer girar ao contrário? Ou ficou admirando o azul do mar, sendo que na verdade a água é incolor. E o arco-íris, lindo, né? Mas ele nem existe fisicamente, é só um jogo de luz e ângulo. E o tato, então? A ciência diz que nós nunca tocamos em nada de verdade. O que nós chamamos de toque é, na verdade, uma força de repulsão entre átomos. Ou seja, a ideia de que você encosta em coisas não passa de um truque do seu cérebro. A realidade sensorial, né, o que a gente sente, a gente experimenta com os nossos sentidos, tudo isso é construído pelo cérebro e não necessariamente vai dar a resposta exata. É isso mesmo. O mundo que você acredita viver é, em boa parte, uma interpretação mental, tanto sob o ponto de vista científico quanto da filosofia. O que isso nos revela? Que nós somos mais vulneráveis do que imaginamos, facilmente influenciados, facilmente distraídos e facilmente manipuláveis. E aqui está o ponto mais prático de tudo isso. Se a nossa percepção da realidade é moldável, então quem souber mexer nos botões mentais certo consegue influenciar o comportamento dos outros. Isso não é necessariamente bom ou ruim. Tudo depende de como é que você vai usar esse conhecimento. Palavras, gestos e emoções, tudo isso pode ser usado para guiar, convencer ou até mesmo manipular. Quem entende isso começa a usar as palavras com mais cuidado, com mais propósito e também começa a se proteger melhor das influências externas. O poder da oratória. Se a realidade é moldada pela percepção e o mundo é esse caos de estímulos, sensações e percepções, então quem domina a comunicação se torna um verdadeiro arquiteto do possível. Oratória não é só falar bem, é entender como as palavras moldam percepções, guiam emoções e despertam ações. É a habilidade de transformar ideias em influência, confusão em direção e finalmente o silêncio em significado. O vendedor que fecha negócios, o político que arrasta multidões, o líder que inspira a equipe, o criador de conteúdo que prende a atenção, todos eles têm algo em comum. Usam a oratória como uma ponte entre caos e clareza. Quando você se comunica bem, você sai do modo passivo e assume o controle da narrativa. No mundo em que tudo é incerto e sujeito à interpretação, quem fala com clareza é quem aponta o caminho. No fim das contas, oratória não é só estética verbal e nem um jogo de palavras. É um mecanismo pelo qual a gente dá forma aos nossos pensamentos, aos nossos desejos e vontades, num mundo que, honestamente, não está nem aí para o nosso drama pessoal. Vivemos num mundo que muda a todo tempo, que nos confunde, que nos testa, mas quem domina a palavra, domina a si mesmo diante desse caos. A oratória é talvez a única ferramenta real que nós temos para resistir, para influenciar e para transformar. Se esse vídeo fez sentido para ti, se te ajudou a ver o mundo com mais clareza, então faça o seguinte: aprofunde-se aqui no canal, pois estamos criando mais conteúdo sobre comunicação, influência, pensamento crítico e também filosófico. Porque quem fala bem vive melhor, quem entende lidera e quem sabe se comunicar sobrevive. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e não se esqueça, faça o D.